pensar, como é que você pensa que vai ser um jogo de quartas de final de Libertadores? Você pensa em tudo, menos na tranquilidade que o Flamengo teve para passar pelo Olímpia, porque foi fácil demais. Mais uma goleada, dessa vez por 5-1. Deixa eu apresentar então logo o Gustavo Zupac, que está por aqui. Fábio Luciano também estará conosco. Daqui a pouquinho a gente também vai para o Mané Garrincha. E aí, Zupac? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá Não tão tranquilo quanto a virada Não. do Flamengo, mas estamos bem, estamos tranquilos, né? Vitória muito convincente, né? O Flamengo venceu a segunda por goleada, um agregado de 9-2 no confronto, o que é pouco comum para uma fase quartas de final de Libertadores, mas no fundo, retrata a distância gigantesca que existe entre a qualidade técnica do Flamengo e a qualidade técnica do Olímpia. Então, foi um perfeito retrato do que são as duas equipes. O Olímpia, de novo, assim como na semana passada, até tentou jogar e o Olímpia tem dificuldades para jogar. Ao tentar jogar contra o Flamengo, pagou o preço no Paraguai e em Brasília. Pois é, e já chegou com crise. Fábio Luciano, bem-vindo a este Sport Center. Que alegria estar neste estúdio e agora te vendo aí de casa. Em breve estaremos todos aqui no estúdio. Bem-vindo e para falar de mais uma goleada do Flamengo. Oi, Marcela, boa noite a você, boa noite, Zupac, boa noite a todos. E ansiosos, né, para esses encontros que a gente vai ter no futuro, em breve, nos estúdios. E mais uma noite inesquecível para o torcedor do Flamengo, né? Como você bem colocou, o Zupac, quartas de final de uma competição que a gente dá tanto valor. E o Flamengo aplica duas goleadas, né? Ganha muito bem por 4-1 no jogo fora, faz um resultado expressivo mais uma vez. O time todo jogando muito bem, né? A gente vem escutando muito se falar sobre isso, o Renato resgatando alguns jogadores. Então o Flamengo, que em alguns momentos errava no sistema defensivo, que jogava muito baseado, né, no poder ofensivo da equipe, hoje não, né? Hoje mais uma vez teve um sistema defensivo sólido, sofreu um gol e um contra-ataque que o Renato vai corrigir, é lógico, talvez uma falta de concentração ali, mas no total o Flamengo esteve muito bem, tanto no sistema defensivo, na criação das jogadas, um grande jogo do Diego, do William Arão no meio de campo, e ali na frente Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, mais uma vez tendo uma noite muito especial, de muita criatividade e uma vitória importante para o Flamengo, muito importante, né? Agora o Flamengo pensando ou em Fluminense ou em Barcelona de Guayaquil, e aí mais com uma motivação muito grande pelos resultados que conseguiu. Zupac, quando a gente está vendo já os melhores momentos, mostrando os gols para vocês, 5-1 foi o placar final. Realmente o Flamengo fez aquela partida quase perfeita. Agora, quando você falou assim, uma diferença técnica muito grande entre um clube e outro, era para isso mesmo? Era para esse agregado de 9-2? Eu acredito que sim. Só que muitas vezes, e quanto mais aguda é a fase da Libertadores, e quanto mais tradicionais são as equipes envolvidas, menos comum é a gente ver de fato a diferença fria, a diferença técnica sair do papel e ir para o campo, né? A gente olha para o papel, a diferença é desse tamanho. Só que o futebol não é um jogo do papel, o futebol é um jogo do campo. É um jogo de incontáveis variáveis, de imprevistos, do acaso, também do que acontece no aspecto técnico. E acho que esse é o grande mérito do Flamengo, né? Não basta ele ser melhor do que o Olímpia, ele tem que se mostrar melhor que o Olímpia. E ele se mostrou melhor que o Olímpia nos dois jogos. E o que eu achei bastante interessante é que os placares dos dois jogos foram elásticos, mas em alguma parte dos duelos, a atuação não foi exuberante. E a gente vai falar sobre isso. O Flamengo, no primeiro tempo, por exemplo, finalizou 2 vezes só. Fez 2 gols, e não foram gols de grandes construções, com grandes tabelas, com muitos dribles. Foram gols com roubada de bola, foram gols com ultrapassagem e cruzamento, da maneira que dava para construir naquele primeiro tempo, porque o Olímpia se abria para jogar. E aí, no segundo tempo, o Flamengo continuou construindo. Fez gol de cruzamento pro William Arão, fez gol de cruzamento no gol contra do zagueiro do Olímpia, que o Léo Pereira ficou pé da vida, porque ele queria fazer o gol e o zagueiro fez contra. Gol de cruzamento no lance. Nem comemorou, do Gabigol. Né? A câmera flagrou, ele ficou louco. Ele falou, pô, mas eu ia fazer. Tá no momento de recuperação, né? Então, eu achei interessante isso. O Flamengo foi melhor do que o Olímpia, mas não precisou o tempo inteiro dar totó. Encontrou várias maneiras de construir a goleada, tanto no Paraguai quanto em Brasília. Agora, a diferença, 9-2,
é a diferença entre Flamengo e Olímpia, sim. Quando você fala não precisou de grandes jogadas, você não está dizendo que o Flamengo não jogou o suficiente. Não, jogou o suficiente. Jogou o suficiente apenas para aquela partida. O placar os 2 placares foram espetaculares. Agora, se você olhar os 90 minutos ou 180 minutos, não foi o tempo inteiro de espetáculo. Só que ainda assim, o Flamengo conseguiu, com tranquilidade, construir 2 placares muito confortáveis, com várias atuações individuais muito interessantes. Até o Rodinei, tão criticado em outros momentos, vai ser assunto porque ele jogou bem também. Bem. É verdade. Ô, Fábio, se o Zupac está falando que não precisou dar show e venceu por 5-1, imagine quando começar a dar show esse time. É isso. O Flamengo jogou de acordo com o seu adversário também, né, Marcelo? No primeiro jogo, o jogo no Paraguai, o Flamengo tinha um adversário que já foi campeão da Libertadores, que não vive um grande momento, mas aí você sabe que tem um pouco de estudo, né? Então o Flamengo também tentou sentir um pouco que o Olímpia iria propor na partida, e aí criou pouco no primeiro tempo, mas saiu com uma vantagem de 2-1 no placar. Aí quando o time adversário, seja o Olímpia ou qualquer outra equipe, na maioria das vezes, quando tenta sair para o jogo contra o Flamengo, assim como o Zupac falou, o Olímpia no segundo tempo teve que sair um pouquinho mais para tentar empatar o jogo, né, na sua casa ou tentar reverter o placar. Aí o Flamengo se torna muito forte, aí o Flamengo consegue aumentar a vantagem no segundo tempo, o que aconteceu hoje também, né? O Flamengo tinha uma vantagem construída, então o Flamengo em muitos momentos jogou quase que na linha do meio de campo, deixou o Olímpia com a bola no sistema defensivo, e quando o Olímpia tentava atacar, o Flamengo usava o seu contragolpe, o Flamengo usava a qualidade no passe. Então eu acho que o Flamengo soube usar muito bem os momentos da partida em que o seu adversário tentou jogar um pouco mais, porque era necessário para você avançar de fase contra uma equipe tão qualificada como é o Flamengo. O adversário vai ter que sair um pouco, vai ter que criar um pouco de jogada, vai ter que assustar um pouco o sistema defensivo, e nessa hora o Flamengo também é muito forte. Então hoje, com o placar já meio que garantido, né, do primeiro jogo de 4-1, o Flamengo, na minha opinião, ele controlou um pouco o jogo, mas a hora que ele percebeu que o Olímpia queria sair um pouco mais, usou da qualidade dos seus jogadores para fazer mais um resultado expressivo, né, 9-2, então assim, uma quartas de final da Libertadores, mostra todo esse poder que o Flamengo tem. O Renato aí no segundo tempo acabou mexendo em muitas peças, né? Colocou o Pedro, Michael, Vitinho, Mateuzinho, Ramon, enfim. Então o Flamengo consegue construir os resultados e consegue também dar jogo para alguns jogadores, como o Rodinei entrou hoje. Então o Flamengo em 2 jogos usou 3 laterais direitos, né? Então o Flamengo usou o Isla e o Mateuzinho no jogo contra o Sport. Aí o Isla com problemas, né? O Renato optou pela entrada do Rodinei, o Rodinei foi muito bem. Então o Flamengo constrói resultados, coloca os seus jogadores aí considerados reservas para jogar também, para ganhar ritmo de jogo em um momento que seja importante, e mesmo assim o Flamengo consegue manter um ritmo, um padrão de jogo muito forte, principalmente no segundo tempo, coisa que aconteceu frente ao Olímpia. E o Gabigol chega a 22 gols na Libertadores. Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.